Bom dia, queridas crianças, bom dia, papai e mamãe. Estamos de volta para mais um dia e hoje chegou o momento aqui da finalização do nosso projeto, um projeto tão lindo que nasceu primeiro no coração de Deus, e eu tenho certeza que isso foi uma das formas que o Senhor encontrou da escola falar sobre um assunto tão importante, dizer o quanto vocês são especiais, que Deus criou vocês e que todo o seu corpinho foi planejado pelo nosso Criador Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre tudo que nós vimos durante esses dias, não é? Do nosso projeto aí. Nós falamos, a cada dia nós falávamos sobre um tema. Mas antes de começarmos a conversar sobre tudo isso que aconteceu, nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia, tá bom? Então eu convido você a juntar as suas mãozinhas, tá bom? E vamos juntos falar com o Papai do Céu. Então vamos lá. Papai do Céu, muito obrigada por tudo. Nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom. Pai bendito, nós queremos te louvar, ó Deus, por esses dias que foram essenciais, ó Deus, para que possamos crescer em graça e em conhecimento diante de Ti. Te louvamos, ó Deus, pela vida da nossa escola, a Escola Renascer, que tem sido canal de bênção, acredito eu, para muitas famílias. Nós te entregamos todas as crianças da nossa escola, te entregamos todas as crianças da turminha do Infantil 1 e te louvamos, ó Deus, porque temos certeza de que, com certeza, ó Deus, as crianças foram alcançadas através desses devocionais. Que possamos continuar tendo sabedoria, ó Pai, para saber o que falar, ó Deus, mediante as situações. Muito obrigada por tudo, Paizinho, em nome de Jesus é quem oramos. Amém, amém. E olha só, crianças, durante esses dias nós falamos sobre temas muito legais. O primeiro tema foi que Deus que fez, olha só quem nos fez. Então, quem nos criou foi o nosso Criador Jesus. E cada um de nós temos as suas características. Nós aprendemos um princípio muito importante aqui da nossa escola, que é o princípio da individualidade. Cada um tem a sua forma de ser, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, mas que todos são especiais para o Senhor. E falamos também que foi o Senhor quem fez o seu corpinho, e por isso você deve cuidar muito bem dele. Falamos também que Deus nos fez para ser o quê? Feliz, e que todas as partes que do nosso corpo foram criadas é para servir ao Senhor. Nós falamos que a nossa boquinha deve ser canal de bênção para outras pessoas, e isso você deve falar coisas boas para as pessoas. As pessoas precisam ouvir de você coisas boas. A nossa boquinha não deve jamais ser usada para fazer coisas ruins ou falar coisas ruins para as pessoas. Precisamos também, olha só, estar atentos para ver aquilo que nós estamos assistindo ou vendo. Os nossos olhinhos também são lâmpadas para o nosso corpo e nós precisamos ver coisas boas para que as nossas atitudes e o nosso caminhar com Deus também seja bom. Então, crianças, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que vemos. Falamos também sobre a importância, crianças, da nossa mão. Jamais a nossa mãozinha deve ser usada para fazer coisas ruins ou prejudicar o amigo. Olha só essa imagem. Não pode empurrar o amigo. E as nossas mãos foram criadas pelo nosso Criador para fazer coisas boas, ter boas ações, como por exemplo, eu posso orar e devo orar pelo meu amigo. Nós devemos sempre orar por aquelas pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor. E falamos também sobre algo que é muito importante. O nosso corpo, criança, foi feito por Deus, né? Como a tia Larissa já falou. Aprendemos que nós somos livres no Senhor. Nós somos livres porque o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós possamos ficar bem pertinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ontem, nosso devocional, nossa quarta lição,
nós aprendemos que o nosso corpo, existem algumas partes do nosso corpo que não podem ser tocadas, que são chamadas de partes íntimas. Essas partes íntimas, crianças, significam que só você pode tocar. E se outra pessoa quiser tocar em você, você deve dizer não e contar para alguém que você conheça. Esse mês, que é o mês laranja, ele foi criado, crianças, para que a gente possa entender e guardar o nosso corpinho. Olha só, a menina é diferente do menino e existem algumas partes que não podem ser tocadas. Se for um carinho na cabeça e se você deixar, pode. Se for na mãozinha, também pode, mas você deve prestar bastante atenção. Mas essas partes que geralmente ficam cobertas, quando a gente vai à praia, vocês lembram? A menina geralmente usa, né, a parte de cima e a parte de baixo, calcinha, para ficar bem protegido, isso. E nelas ninguém pode tocar não, tá bom? Se alguém algum dia quiser tocar nas suas partes íntimas, você deve dizer não. O menino também, ele tem as suas partes íntimas e ele também precisa prestar muita atenção. E se algum dia alguém quiser tocar nessas partes que nós chamamos de partes íntimas, não pode tocar não. E sabe, crianças, existe a música que a tia Larissa cantou na aula passada, que o quê? Que Deus fez o nosso corpo para o seu louvor. E Deus te fez para sorrir, não para ficar triste. E algumas situações, elas nos causam tristeza e essa situação são causadas pelas pessoas. Então, nós não devemos jamais deixar que alguém nos toque de maneira inadequada. Se isso acontecer algum dia, crianças, e se vocês ficarem com medo de alguma ação que alguém tiverem com vocês, vocês devem contar para o papai ou a mamãe ou alguém que você confia. Se eles disserem para você que você deve mentir e não contar, não acredite, fale a verdade. Deus te fez para ser livre e você é muito especial para o Senhor. Jamais permita que alguém toque no seu corpinho, tá bom? Sem a sua permissão. O seu corpo é templo do Espírito de Deus e o Senhor criou você para ser livre. Então, diga não se alguém quiser fazer algum mal a você. O nosso projeto, ele finaliza hoje, mas nós vamos continuar falando sobre a importância de termos cuidado com o nosso corpinho. Precisamos prestar bastante atenção nas ações das pessoas, tá bom? Não tenha medo. Se alguém quiser fazer mal a você, diga não e conte para alguém que você confia. Olha só, crianças. Então, hoje nós falamos um pouco sobre o que nós falamos sobre esses dias do nosso projeto, que foram dias muito importantes para nós, não é verdade? Então, Deus nos fez para o louvor da sua glória. Você é especial para o Senhor. Nunca esqueça disso. Conte tudo para o Senhor, mas conte também para alguém que você conheça. Não tente ocultar. Se alguém quiser tocar no seu corpinho, diga não. O meu corpinho foi o Senhor quem fez. Tá bom, crianças? Então vamos ficar com esse lindo louvor e guardem todas as mensagens aqui, ó, dentro do seu coraçãozinho. Que você possa, criança, ficar bem atento, tá bom? Então, um beijão da tia Larissa. Eu amo todos vocês. Então, crianças, fiquem com esse lindo louvor e jamais esqueçam, vocês são especiais para o Senhor. E foi o Senhor quem te fez e fez o seu corpinho, tá bom? Então, um beijão da tia Larissa e até a próxima! Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante para todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro.
gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, entre si somos um só corpo.